Microfone de lapela 5G2A2. Vale a pena ainda esse ano? Fica até o final desse vídeo. Galera, é o seguinte, esse microfone aqui, ele é o meu microfone principal hoje na minha produtora. E eu escolhi esse microfone aqui por diversos motivos no tempo. Esse microfone ele tá comigo faz 1 ano e meio, mais ou menos. E vou trazer para vocês hoje a minha opinião sincera sobre esse microfone aqui. Se você tá pensando em comprar um microfone de lapela hoje e não sabe qual ou tá aqui para decidir, esse microfone aqui ele é dividido basicamente em duas versões. Tem a versão Pro e tem a versão que não é Pro. Qual é a diferença? A diferença está no cage desse microfone. A versão Pro, ela carrega o microfone. Ele tem uns furinhos aqui, onde é a base de carregamento desse microfone que vem na cage. Essa é a única diferença dele para o Pro, certo? Esse meu aqui, ele não é o Pro. Ele vem igual o microfone, o 5 Pro, só que a cage não é recarregável. Eu, sinceramente, não sinto impacto disso no meu dia a dia, porque a bateria desse carinha aqui é muito boa. Eu consigo executar meus trabalhos da semana tranquilamente sem carga, porque o que mais descarrega para mim é o transmissor. Aliás, o que mais descarrega nesse microfone aqui é o receptor e não os microfones em si, né? Ele vem acompanhado de 2 microfones e um receptor. Eu vou estar deixando aqui algumas imagens dos acessórios que eu ainda tenho, né? Apesar desses 2 anos, quase 2 anos usando o microfone. Eu vou pular essa etapa de acessórios porque vocês podem ver isso nas especificações na hora de comprar. Bom, esse microfone aqui eu uso ele assim, no meu dia a dia. Ele vem com um acessório para colocar aqui, né? Um microfone de lapela menor. Você tem a entrada aqui do microfone. Eu não uso ele dessa forma, eu uso como ele está aqui, porque eu gosto da praticidade de chegar na pessoa, já colocar o microfone aqui e começar a trabalhar, certo? Mas se você preferir algo mais discreto, ele vem acompanhado com uma lapela de fio, você tem que passar o fio pela pessoa e ele funciona. O microfone dele é aqui em cima, como vocês podem ver. É muito sensível esse microfone. Inclusive, um ponto negativo desse microfone aqui são ambientes muito barulhentos. Apesar da redução de ruído desse microfone aqui, ambientes muito barulhentos, uma festa, por exemplo, um show, você não vai conseguir utilizar esse microfone aqui. Isso aqui eu já deixo de cara para vocês. E, inclusive, eu só descobri isso durante um trabalho que eu estava fazendo. E aí, assim que eu liguei o microfone, ele já clipou. Para você que não sabe o que é um áudio clipado, é basicamente um áudio perdido, né? Você não consegue recuperar as informações daquele áudio ali. Então, foi basicamente isso que aconteceu durante esse evento. E a minha alternativa era usar os microfones que eu já tinha, inferiores, e conseguir salvar esse trabalho. Bom, questão de redução de ruído. Esse microfone ele tem uma redução de ruído, na minha opinião, ok também. Não chega a ser a melhor redução de ruído, mas é melhor ter do que não ter, né? Ele tem 2 níveis de redução de ruído, um mais leve e uma redução de ruído mais pesada, porém não é a salvação do mundo. Vai ter situações que essa redução de ruído aqui, ela, na minha opinião, ela prejudica mais o áudio do que... Agora passou um caminhão, não sei se deu para ouvir, mas essa redução de ruído em algumas determinadas situações, para mim ela atrapalha, né? Ela acaba gerando um ruído. Então, no quesito redução de ruído, para mim o Lark M2 ainda sai na frente. Outro ponto negativo desse microfone aqui é o tamanho dele. Comparado ao Lark M2, a gente está comparando um tamanho menor do que uma moeda de 25 centavos. Então, esse microfone aqui, um dos pontos negativos dele é o tamanho dele, certo? Apesar de que isso não me incomoda muito, tá? Incomoda mais o cliente esteticamente, que fica aqui. Por exemplo, se eu colocar esse microfone aqui, ó, ele vai ficar aqui. Isso daqui não me incomoda esteticamente, mas tem clientes que preferem não utilizar o microfone dessa forma. Uma dica que eu faço é colocar no colar do cliente. Às vezes o cliente está usando um colar, a gente coloca, né, fixado, que ele tem essa alça de fixamento.
no colar do cliente, e aí fica quase na posição certa aqui, né? Para quem não sabe, a posição do lapela é nessa posição aqui, mais ou menos. Então eu vou me virando ali no meu dia a dia, aonde eu consigo deixar esse microfone mais imperceptível possível. Isso também se aplica ao Lark M2. Apesar de ser um microfone pequeno, ainda assim aparece. Se o cliente estiver usando uma camisa branca, por exemplo, o microfone é preto, o microfone vai estar lá, aparecendo. Então, de toda forma, eu tento deixar esse microfone mais imperceptível possível no cliente. Bom, um ponto positivo que esse microfone tem é esse painel aqui de indicação, que indica para mim várias coisas, por exemplo, como a amplitude desse áudio, né? Se esse áudio está sendo clipado ou não, se ele está conectado com o receptor, nível de bateria, se a redução de ruído está ativada, se a conexão entre ele e o receptor está estabelecida. Então, isso para mim é um ponto muito positivo desse microfone. No microfone a gente vai ter 3 botões. A gente vai ter um botão que liga e desliga e que deixa mudo também esse microfone. A gente vai ter um botão para redução de ruído, né, para os níveis de redução de ruído, e o outro também para o ganho desse microfone, tá? Esse ganho aqui, você consegue corrigir essa configuração aqui também lá no receptor, que está na câmera agora. Então, lá no receptor você vai ter 2 botões, que é o microfone A e o outro microfone é o microfone B, e lá na câmera, lá no receptor, você vai ver no painel indicando se o ganho está em 3 decibéis, em 6 e por aí por diante. Se eu não me engano, vai até o 15 decibéis. Então, dá para ter um ganho. Sabe aquelas pessoas que falam baixinho assim? Então, essa função é para isso, tá? Cuidado para não extrapolar nos seus vídeos também, porque ganho de microfone também pode clipar o seu áudio e trazer outros problemas. Outro ponto positivo desse microfone aqui é a conexão, né? A possibilidade de você poder utilizar ele também no celular, assim como o Lark M2. Claro, tem uma estrutura maior para usar no celular, você vai precisar de um adaptador, se estiver usando um iPhone, mas vai funcionar perfeitamente no celular. Eu acho um pequeno defeito, não vou dizer defeito, uma pequena observação é que quando você conecta o celular no receptor, é como, mesmo com amplitude, mesmo com um ganho baixo do microfone, ele tem uma sensibilidade maior. Eu sinto isso, que o microfone fica mais sensível no celular do que na câmera. Para você que é filmmaker mobile e vai utilizar esse microfone no celular e principalmente iPhone, a dica que eu dou é o seguinte: o adaptador original, tá? Quando eu comprei esse microfone aqui, eu utilizava um adaptador similar e eu sentia como se estivesse funcionando apenas uma parte do microfone, como se ele estivesse funcionando com 50% da capacidade. Então, eu fui ler o manual desse microfone e eu vi que ele exige o adaptador original do celular. E aí eu fui lá, fiz a compra, se eu não me engano foi R$ 99,00 na Apple mesmo, que eu uso o iPhone, e resolveu o problema. Quando eu coloquei o adaptador original, o microfone ficou sensacional, o áudio limpo, porque o fabricante, né, a 5, ela pede um adaptador original para o celular, ok? E isso aí serve também não só para esse microfone, para outros microfones também. Outro ponto positivo desse microfone e o principal motivo que para mim ele ainda vale a pena em 2025 é a questão do retorno de áudio. Para mim essa função ela é importantíssima. Que função é essa, Isaac? Quando a gente está por trás das câmeras, no receptor desse microfone você tem a opção de utilizar o retorno de áudio. E isso, meus amigos, salva muito trabalho. Porque às vezes você está achando que o áudio está ok e quando você vai ver, você faz a produção inteira, quando você vai ver o áudio não está bom. E aí você tem que ir lá regravar, ou então você vai entregar um vídeo que não tem um áudio bom para o teu cliente.
Então, essa função de ter o retorno de áudio, para mim, no equipamento que eu uso hoje, que é uma SL3 da Canon, é essencial. Essa minha câmera, ela não tem a opção de retorno nativa, ela não tem a entrada de retorno na câmera como modelos mais novos da Sony, por exemplo. A ZV-10 que já tem, a ZV-E10, e também a ZV-E2 e assim por diante, você já tem câmeras que tem essa opção de retorno na própria câmera. A minha não. Então essa função para mim ela é importantíssima e foi a principal função que não me deixou trocar para o Lark M2. Apesar de ser um microfone menor, mais moderno, não tem essa função de retorno no receptor. E é basicamente gravar às cegas, né? Gravar sem escutar o áudio. Então isso para mim hoje é uma prioridade na gravação e eu não abro mão disso. Outra coisa, esse microfone aqui, por ter uma entrada de áudio aqui atrás, que seria o lapela, você pode colocar aqui, por exemplo, uma saída de áudio de uma mesa de som, de um show, por exemplo. Você coloca a saída de áudio aqui, cara, você vai ter um som limpo, né? Um som limpo diretamente do som do evento que você está fazendo. Eu já fiz muito isso com esse microfone. Chegar em um auditório, não precisar colocar o microfone na pessoa, ela já tá com o microfone lá de palco. Eu chegar lá no cara do som, ó, me dá uma saída P2 para colocar aqui nesse microfone. E aí o cara pluga aqui a saída P2 e esse microfone aqui transmite para o receptor da câmera. Então eu pego o áudio de um teclado, de um violão, de um cara que está cantando e eu não preciso microfonar todo mundo. Então esse aqui é um ponto para mim que eu descobri, isso aqui foi na raça. Eu não sabia, eu deduzi que faria isso e funciona muito bem mesmo. Então mais um ponto que não me fez trocar para o Lark M2. O Lark M2, na minha sincera opinião, é um microfone excelente, porém você tem que ver o uso onde você vai utilizar esse microfone. Se você, eu quero ser criador de conteúdo, eu vou pegar meu celular sozinho, vou me filmar, cara, Lark M2, sem sombra de dúvidas, porque você vai pegar o microfone, plugar no seu celular, botar aqui na sua roupa e fim de papo, entendeu? Então, o Lark M2 para mim não funciona, mas dependendo do trabalho, do que seja a sua área, cara, vai fundo, que é um microfone também excelente. Cara, a construção desse microfone aqui, pra mim, é uma construção muito boa. Ele tem como se fosse uma borracha nas laterais. Já levou muita pancada esse microfone aqui e nunca danificou nada. O ponto negativo é esse visor aqui na frente, que ele é um acrílico. E aí já tá todo arranhado, né? São quase 2 anos de uso. Já tá todo arranhado. Eu não tenho esse cuidado excessivo nas coisas. Para mim, pegou ali, tem que ser muito prático o dia a dia. Então, fica atento também a isso aqui. Carregamento desse microfone aqui é tipo C, tá? Ele vem com um cabo muito bom, um cabo de 3 saídas, então você consegue carregar os 2 microfones e o receptor ao mesmo tempo. Então é muito bom esse cabo. Inclusive eu uso esse cabo para várias outras coisas, para carregar LED, microfone, estabilizador. Outra coisa, esse microfone também, ele é um imã aqui atrás, tá? Nesse clipe aqui, ele é um imã, ele funciona como imã, então você pode fixar ele em algumas superfícies, né, metálicas, que ele fixa também, é muito bom. Esse microfone ele vem com um imã menorzinho, quase do tamanho do Lark M2, para você colocar aqui, né? Você coloca ele assim, ó, por dentro da camisa da pessoa e coloca o imã aqui por fora. Só que, gente, é um imã muito pequeno. Perdi os 2, tá? É normal, isso acontece. Então hoje eu uso ele assim mesmo, de forma mais prática possível. Para mim é isso aqui. Para você que estava procurando opções de microfone, eu vou deixar o link aqui também desse microfone no Mercado Livre, que inclusive está com um preço muito bom. Quando eu comprei esse microfone aqui, ele estava quase R$1.000. Se eu não me engano, ele passava de R$1.000. Hoje eu não lembro o real preço que eu comprei esse microfone aqui, mas hoje ele está com um preço muito bom no Mercado Livre. Comenta aqui embaixo se você já usou, se você já viu, se você tem mais dúvidas sobre esse microfone. Esse foi o meu review do 5G2A2. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o like aqui, já se inscreve no canal
e ativa o sininho para ficar aí atento a todas as novidades que vai ter aqui nesse canal. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.